Queridos amados em Cristo Jesus, quero deixar uma pequena palavra aqui hoje. Eu não sou de fazer vídeo, mas Deus tem tocado no meu coração para estar fazendo isso. Nesses dias que o coronavírus está aí ameaçando o planeta e tudo mais, né? Tenho visto várias pessoas colocando versículos da Bíblia no WhatsApp, no Facebook. Isso é muito bom. Mas eu queria deixar aqui uma palavra em cima desses versículos que eu tenho visto. Vocês têm que ler também o texto, o contexto, tudo para a sua vida. Aqueles que colocaram, tá? E entender o que Deus quer de cada um de nós, o que Jesus está querendo de cada um de nós. Esse vírus, vocês tenham uma ideia, isso é permissão de Deus. Para quê? Para que nós entendemos que o apocalipse vai acontecer. Queremos ou não, ele vai acontecer. Se crente ora para não acontecer, não adianta, ele vai acontecer. Vocês têm que orar, você que é crente cristão, ore para que ele aconteça o mais rápido possível. Que se você estiver preparado para ir para a glória, você vai mais depressa possível para a glória. É essa que tem que ser a nossa oração. É para que Jesus venha buscar o seu povo mais rápido. E se você entende que você já está dentro do povo de Deus, que você vai com ele. Então, ore para isso, para que Jesus venha arrebatar a sua igreja o mais depressa possível. Mas vamos lá nos versículos que eles estão colocando e que eu acho que pessoas aí estão colocando sem ler o texto completo, o contexto, o pretexto, que é o antes do texto, tudo aí. Eu só quero dar umas explicações sobre esses versículos que eu tenho visto. Primeiro em Lucas 21, né, capítulo 21 de Lucas, no versículo 11. Diz assim: haverá grandes terremotos, fomes e pestes, ou epidemias em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Jesus aqui estava mostrando os sinais do fim dos tempos para os seus discípulos, né? Nos evangelhos nós temos isso, como nós temos em Mateus também, que é um outro versículo que eles têm colocado. Então Jesus estava falando sobre isso, que haveria guerras, rumores de guerras, fomes, né, epidemias, pestes, em vários lugares ou no mundo inteiro. Então Jesus estava mostrando para eles o que ia acontecer no final dos tempos e como eles deveriam se comportar, como nós devemos nos comportar diante desse caos que está virando o mundo, né? E no versículo 24 de Mateus, ou melhor, no capítulo 24, no versículo 6 de Mateus, diz assim a palavra do Senhor para nós: vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. As pessoas estão associando o capítulo 21, do versículo 11 de Lucas, com o capítulo 24, versículo 6 de Mateus, colocando os dois juntos, que haveria fome, pestes, guerras, mas que nós não tenhamos medo, que não é o fim. Não é o fim, é o começo. Jesus disse isso. É o começo, o apocalipse vai acontecer. E porque Deus permitiu a vontade permissiva do Senhor que esse vírus, coronavírus, viesse alarmar o mundo para mostrar para aqueles que Ele ama que o apocalipse vai acontecer. E para aqueles que estão dentro das igrejas, se dizendo crente, se dizendo cristão e não estão preparados para se preparar verdadeiramente, se entregar de coração, alma e espírito ao Senhor. E se você ainda não fez isso, faça, porque Jesus disse: só há dois caminhos, aquele que te leva à perdição, que é largo, que muitos passam por ele, aquele que é estreito, que poucos o alcançam. Né? Então só existe dois caminhos. Eu sempre gosto de dizer que o mundo é girado por duas forças: por Jesus ou por Satanás, porque ele também tem poder sobre a terra. Então essas duas forças, né, que regem e movem o mundo. Se você não está agradando a Deus, você está agradando a Satanás. Né? E quando você desagrada a Satanás, você está agradando a Deus. Só tem essas duas pessoas para você agradar. Só essas duas formas espirituais para você agradar. E aí você serve a um ou serve ao outro. Não tem como servir aos dois ao mesmo tempo. Já no capítulo 24 de Mateus, a gente pega o versículo 13, que completa um pouco esses dois versículos que a gente leu. 24:13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar, irmãos, aquele que permanecer, aquele que é fiel, aquele que agrada ao Senhor, aquele que permanece firme nas suas convicções, aquele que não desagrada por nada, aquele que larga tudo por Jesus, aquele que entra pela porta estreita,
aquele que segue o caminho de Cristo. Esse é o que vai perseverar até o fim. Então a gente tem que ter isso, não tenha medo porque é só o início, mas nós temos que continuar perseverando, tá? E continuar em oração, né? Hoje os governos do mundo inteiro estão dizendo, fica dentro da sua casa, não saia, não tenha aglomeração. Aí alguns pastores no mundo, aí alguns pastores no Brasil principalmente, aqueles de grande centro, falando que não vai fechar a igreja, que não vai ser isso, não sei aquilo. Igreja somos nós, irmãos. O Espírito Santo mora dentro de nós. Então você pode curvar os seus joelhos na sua casa. Curva seus joelhos, calejam os seus joelhos na sua casa. Né? Jesus disse, quando orardes, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus que te vê em secreto e Ele lhe recompensará. Igreja somos nós, vamos cultuar a Deus dentro das nossas casas. Será que somos crentes somente de domingo? Somente de culto? Somente de templo? Somente entre quatro paredes? Ou cultuamos a Deus em tudo que fazemos? Ou cultuamos a Deus em tudo que vamos mostrar? Nós devemos ser sal e luz do mundo. Esse chegou o momento da igreja ser o maior exemplo dentro dessa nação. E alguns líderes religiosos, como os fariseus da época de Jesus, estão demonstrando que não conhece o Deus que ele serve. Não conhece o Deus que devia servir fielmente. Porque não estão querendo ser luz para esse mundo. Era para ser o maior exemplo nessa hora de caos. Era para trazer a luz na hora dessas trevas. Era para trazer o exemplo claro para todos. Mas estão querendo virar trevas também. Quer dizer, irmãos, para que ficar com a igreja aberta nesse tempo? Devemos servir a Deus e devemos ser testemunha de Deus. O Senhor Jesus amou. Estou vendo alguns pastores pregando e dizendo sobre o profeta do caos e não sei o que e tal e coisa. Mas eles esqueceram de dizer, irmão. Jesus, quando veio ao mundo, ele não tirou todas as doenças do mundo não, irmão. Tanto que a lepra, ele curou 10 leprosos. Só um voltou para agradecer, mas ele não acabou com a lepra não, irmão. Dizendo aí que os profetas do Antigo Testamento paravam-se as pragas, irmão. Praga é de gafanhoto, é praga de rã, é praga dessas que vinham para estragar a colheita do povo de Israel. Agora, peste e epidemia são doenças que já existem no mundo. E Jesus disse que nós teríamos aflições, passaríamos por aflições. Então, irmão, Jesus veio e não tirou as doenças do mundo. Ele curou as pessoas que foram até ele. E hoje ele quer curar você que for até ele. Mas você tem que dar o primeiro passo. Você tem que seguir a ele. Então, não escute esses pastores que estão com as igrejas abertas. Aqui na minha cidade é pequena, irmão. É pequena, né? A minha cidade tem 5.000 habitantes. Ainda não tem caso nem de suspeita de coronavírus. Mas os pastores já estão tomando as devidas providências. Ainda não fecharam as portas das igrejas, mas já adiaram congresso, já diminuíram o tempo de culto, já fizeram várias coisas, irmãos. Agora, em grandes centros como São Paulo e Rios, eles não estão querendo fechar, onde já teve mais de 7 mortes, né? Já teve 7 mortes e vai haver muito mais, e eles não querem fechar. Templos que habitam em 10.000 pessoas, irmãos. Irmão, eu estou maluco. Em vez de ser luz para o mundo, em vez de ser exemplo para o mundo, para a nação inteira, estou querendo transformar em caos, né? Então fica aí a dica. Você que tem passado esses versículos, observem o que esses versículos estão querendo dizer. Outro dia também vi outro versículo, quero falar sobre ele, que está lá em 2 Crônicas 7,14, né? O povo falando muito aí, quando a gente orar, vamos orar, que Deus vai ouvir mesmo, irmão. Vai ouvir, com certeza vai sarar a terra. Foi a promessa dele para o povo de Israel. Mas o versículo não diz só isso não, irmão. O versículo diz mais. 2 Crônicas 7,14 diz assim para nós: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente não pode colocar versículo e grifar somente aquilo que nos agrada, não. Só aquilo que nos convém, não, irmãos. Deus tem algo muito maior para nós. Deus diz aqui, claramente para o povo de Israel e para nós hoje.
se a gente se humilhar. O que é humilhar para Deus? É reconhecer que Ele é Deus, só Ele é Senhor, só Ele é soberano. Nós não somos nada, nós não somos ninguém diante dele, nós não merecemos nem o seu favor. Ele dá por graça, por misericórdia a nós. Nós não somos merecedores disso, mas nós temos que nos humilhar, reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que Ele é Senhor, orar, dobrar os joelhos, calejar os joelhos orando a Ele, buscando a face, buscando como? Buscando a sua face em oração, buscando para que Ele mostre, resplandeça a sua face, tenha piedade, tenha misericórdia do planeta Terra nesses dias. Né? E aí a outra é afastar dos seus maus caminhos. Algumas versões diz converter dos seus maus caminhos. Irmão, conversão. Deus está pedindo conversão ao povo. Está mostrando que nesse tempo de caos nós temos que mudar de vida, mudar a nossa vida, mudar todo modo de nós agirmos, pensarmos, ser testemunhas fiéis de Cristo. Conversão é isso, irmão. Conversão é você mudar, é você transformar. Né? Mudar, transformar, converter dos seus maus caminhos. Se você rouba, você não rouba mais. Se você mente, você não mente mais. Se você prostitui, você não prostitui mais. Se você é beberrão, você não bebe mais. Se você é mentiroso, você não mente mais. Se você é caluniador, não faz calúnia de ninguém. É isso, é converter dos seus maus caminhos. É afastar dos seus pecados. Deixar os seus pecados de lado. Deixar tudo aquilo que agrada a sua carne, deixar tudo aquilo que faz a vontade da sua carne, irmãos. Então preste atenção na hora que você for colocar os seus versículos dentro das suas redes sociais. Tem muitos cristãos em redes sociais aí, irmão. Né? Coloca os versículos, mas não está sabendo nem para que serve, nem o que está dizendo aquilo ali. Então preste atenção na hora que você for colocar um versículo na sua rede social, que esse versículo fale com você. Fale com você para falar com outras pessoas. Precisa falar com você primeiro, né? E vamos deixar isso claro, irmãos. Se é para ficar em casa, aquele que pode, fique em casa. Vamos orar pela polícia, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos agentes de saúde, por aquelas pessoas que estão trabalhando pela saúde do outro. Vamos orar para que Deus coloque sua mão sobre eles para cobrir a sua vida de misericórdia e que eles possam fazer um grande trabalho. E que o Brasil e o mundo, nós vamos sair dessa, mas que nós aprendemos que o Senhor está nos mostrando que algo maior e pior vai acontecer. E que nós não temos que preocupar com isso. Nós que acreditamos no Senhor, cremos e dizemos que somos cristãos, temos que estar preparados para que Ele volte e para que nós subamos com a glória do Senhor. Muito obrigado por você ter me ouvido um pouco aí, né? Fico agradecido, rogo a Deus pela sua vida e que vocês possam orar pela minha. E que o Senhor abençoe a cada um e que essa palavra possa fazer morada no seu coração. Muito obrigado e que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.